Altura não ganha luta, peso não ganha luta, músculo não ganha luta. O que vence é entender o tipo de corpo que tá na sua frente. Já a maioria das pessoas entra em uma luta reagindo ao tamanho do oponente e não à estratégia necessária para neutralizá-lo. Vê alguém mais alto e já pensa que vai apanhar de longe. Vê alguém mais forte e acredita que não pode trocar golpes. Vê alguém pesado e imagina que qualquer erro vai custar caro. Mas o corpo do seu adversário não é o problema. O problema é você não saber o que aquele corpo permite e o que ele limita. Todo tipo físico carrega vantagens, mas também carrega fraquezas estruturais. E se você aprende a identificar isso nos primeiros segundos, a luta deixa de ser emocional e passa a ser estratégica. Vamos começar pelo mais intimidador para iniciantes, o lutador alto e magro. Ele tem alcance, ele controla a distância, ele vive do jab, ele quer manter você longe o tempo todo. A maior vantagem dele é estrutural, braços longos, perna longa, distância confortável. O erro mais comum contra esse tipo de corpo é tentar trocar golpe de longe. Você entra no jogo dele. E quando você entra no jogo dele, você tá jogando fora a sua chance de controlar o combate. Contra alguém alto, você não luta em linha reta. Você corta ângulo. Você fecha espaço na diagonal. Você ataca o corpo. Quando você trabalha na linha do abdômen e das costelas, você começa a diminuir a mobilidade dele. Lutadores altos dependem de base confortável. Se você pressiona lateralmente, ele precisa reajustar a postura. E toda vez que alguém reajusta a postura, ele fica vulnerável. A altura é vantagem apenas se você respeitar demais. Agora vamos pro oposto. O baixo e explosivo. Esse é perigoso. Ele entra rápido. Ele sai rápido. Ele trabalha em rajadas curtas. O centro de gravidade dele é baixo, o que dá estabilidade e potência em golpes curtos. Contra esse tipo, o erro é recuar em linha reta, porque ele quer isso. Ele quer você andando para trás enquanto ele dispara combinações. Tática e explosão depende de energia. Energia acaba. E explosão sem controle vira erro. Contra o lutador explosivo, você precisa de tempo, não de força. Espere ele se comprometer. Ele vai abaixar o nível do corpo antes de atacar. Ele vai carregar o ombro, ele vai inclinar levemente para frente. Se você começa a observar quadril e ombros, você antecipa a entrada. E quando você antecipa, você não reage, você intercepta. Um passo lateral bem executado desmonta um lutador explosivo, porque ele ataca onde você estava, não onde você está. Agora vamos falar do pesado e forte. Esse é o tipo que parece tanque, movimenta menos, mas quando acerta, machuca. Ele não precisa de muitos golpes, ele precisa de um. O erro contra ele é ficar parado na frente tentando provar que é mais forte. Força precisa de base precisa de tempo para carregar. Se você movimenta lateralmente, muda o ritmo, trabalha em volume e não em potência. Você força ele a girar o corpo constantemente. E peso girando cansa. O sistema nervoso também cansa. E quando a fadiga entra, a força começa a cair. Contra o pesado, você luta em ritmo alto. Não para trocar força, mas para forçar erro. Ele vai começar a respirar pela boca. Vai diminuir a velocidade. E nesse momento, a potência dele não desaparece, mas fica previsível. Agora, deixa eu te falar algo importante. O tipo físico mais perigoso não é o alto, não é o explosivo, não é o pesado, é o técnico inteligente. Porque ele não depende do corpo, ele depende da leitura. Esse tipo observa padrão, ele percebe quando você repete entrada. Ele entende seu ritmo, ele manipula distância e contra ele, força não resolve. Você precisa quebrar a previsibilidade, mudar tempo, alterar cadência, trabalhar variações. Luta não é só física, é reconhecimento de padrão. Todo corpo cria padrão. O alto usa mais jab. O explosivo abaixa o nível antes de entrar. O pesado carrega o golpe. O técnico observa antes de agir. Se você aprende a identificar esses microsinais, você começa a agir antes da ação acontecer e isso muda completamente o jogo. Porque quando você entende o biotipo, você não tá mais lutando contra músculos, você tá lutando contra limitações biomecânicas. Estrutura óssea influencia a alavanca influencia alcance influencia estratégia, mas estratégia pode ser neutralizada. Agora vamos falar de treino, porque entender é uma coisa, aplicar é outra. Se você quer se preparar para lutadores altos, treine pressão controlada. Trabalhe entrada diagonal, faça sparring focado em fechar espaço. Treine ataques no corpo e saída lateral. Aprenda a cortar ringue sem correr atrás. Se você quer se preparar para explosivos, trabalhe contra-ataque. Faça drills onde o parceiro ataca primeiro. Treine esquiva curta e resposta imediata. Desenvolva a leitura de ombro e quadril. Se você quer neutralizar pesados, aumente seu ritmo de treino. Trabalhe movimentação lateral constante, condicionamento cardiovascular e volume de golpes, não potência isolada. E se você quer enfrentar técnicos inteligentes, precisa variar seu jogo, não repetir entrada, não repetir combinação, alterar tempo, às vezes acelerar
acelerar, às vezes pausar. Ritmo quebra a leitura. Existe um erro que todo mundo comete: achar que precisa ser mais forte que o adversário. Mas luta não é concurso de academia, é adaptação em tempo real. Quando você entende cada tipo de corpo, você para de lutar emocionalmente, você começa a lutar estrategicamente, você observa postura, base, respiração, movimento de ombro, distribuição de peso, pequenos detalhes que dizem exatamente o que vai acontecer. E quando você começa a antecipar, o medo diminui, porque o que intimida não é o corpo grande, é o desconhecido. Agora imagine entrar em um sparring e no sparring, nos primeiros segundos já perceber que o oponente depende de jab, ou que ele abaixa o nível antes de atacar, ou que ele precisa carregar o golpe antes de soltar. Isso muda sua postura, muda sua confiança, muda sua tomada de decisão. Você deixa de reagir, você começa a controlar. Grandes lutadores parecem estar sempre um passo à frente, não porque são mágicos, mas porque reconhecem padrão mais rápido que os outros. E quando você reconhece padrão, você começa a ver o combate em câmera lenta. Não importa o tamanho do adversário. Se você entende como aquele corpo funciona, você sabe onde ele quebra. E é isso que separa lutadores comuns de lutadores estratégicos. Agora me diz, você já entrou em luta intimidado pelo tamanho do outro? Talvez o problema nunca tenha sido o tamanho. Talvez o problema tenha sido a leitura. No próximo vídeo eu vou te mostrar como neutralizar qualquer golpe usando a melhor defesa estrutural do boxe, porque entender o corpo é o primeiro passo, saber se defender é o segundo, e quando você junta os dois, você para de lutar no escuro, você começa a lutar com controle.